Nosso entrevistado é o médico Carlos Eduardo de Oliveira, o Cacá, como ele é conhecido pelos amigos e pelo pessoal da área médica. Ele é cirurgião torácico aqui em Foz do Iguaçu e atua hoje, né, no tratamento da Covid-19 no Hospital Municipal. Então, a Covid-19 tem tudo a ver com a área em que o Dr. Carlos Eduardo atua, né? E ele vai falar um pouco para nós, vai falar um pouco sobre o contexto da doença aqui na nossa cidade, como que é o desafio dos profissionais de saúde nesse momento de pandemia e também como a Covid-19 atinge o sistema pulmonar do paciente. Carlos Eduardo, bom dia. Obrigado por atender ao nosso convite e participar do programa nessa manhã de sábado. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui conversando e dando os nossos esclarecimentos, né? Nós fomos tomados de surpresa pelo vírus e por essa pandemia. Sabia-se desde 2015, a nossa experiência mais próxima foi o H1N1, aquele surto de 2008, 2009, e já se sabia que nós teríamos mais uma pandemia em breve, né, que foi denominada doença X. Então, as medidas foram tomadas, mas houve um afrouxamento dos estudos, e isso ficou em stand-by pela OMS até um certo ponto e se perdeu, né? Até que surgiu esse vírus. Se a gente for pensar em termos de pandemias, a nossa pandemia maior antes do coronavírus foi a gripe espanhola. Em 1918, ela contaminou mais de 500 milhões de pessoas e ceifou a vida de 50 a 100 milhões de pessoas. Dentro daquele contexto, era um vírus novo, ninguém conhecia vírus, não sabia como funcionava uma gripe, não tinha um sistema preparado para aquilo, não tinha respirador, não tinha nada, então isso justifica essa mortalidade que teve. O H1N1 contaminou em torno de 1,4 bilhão de pessoas nesses 2 anos e teve uma letalidade de 20 mil vidas. Então, assim, o que fez a diferença? Fundamentalmente, o Tamiflu, o oseltamivir. A gente tinha um tratamento, é um vírus de gripe, é um adenovírus diferente, completamente diferente do coronavírus, que é um retrovírus. Por que isso é diferente? O retrovírus ele tem uma capacidade de mutação muito alta. Isso dificulta você conseguir fazer uma vacina efetiva para ele, porque você consegue fazer para uma cepa, mas a gente já conhece pelo menos outras 4 pequenas mutações e que acabam tornando o vírus resistente à criação de uma vacina. Um outro detalhe que chama atenção é a transmissibilidade. Enquanto uma pessoa com H1N1 contaminava 2, uma pessoa com corona pode contaminar até 6. Então a transmissibilidade dele é muito alta, embora tenha uma letalidade muito baixa, em torno de 3 a 4%. Não é o que a gente tem visto, né? Nós aqui no Brasil temos uma mortalidade um pouco maior, em torno de 5%. Nós chegamos a 90 mil pessoas infectadas com 6.400 mortes hoje. Então, é um vírus extremamente agressivo, né? É um vírus com potencial de disseminação extremamente alto. Não é um vírus qualquer, não está longe disso, né? A estimativa da OMS é que 70% da população mundial fosse infectada até o fim do ano. Então a gente precisa levar isso em consideração e não afrouxar a estratégia do confinamento. Essa estratégia ela foi criada para dar tempo dos sistemas de saúde se organizarem e montarem o serviço para albergar os pacientes. Dr. Carlos Eduardo, falando um pouco aqui da realidade dos profissionais da saúde, né? Essa pandemia, como o senhor falou bem, pandemia nenhuma avisa, essa pegou, teve um impacto assim muito forte, muito rápido na vida de todas as pessoas, alterou a rotina de todos nós, mas também alterou a rotina dos profissionais de saúde, né? Hoje, quais são os principais desafios aí que médicos, enfermeiros e técnicos estão enfrentando nas unidades de saúde e como que é essa realidade aqui em Foz do Iguaçu? Explica pra gente, por favor.
Bom, o nosso confinamento ele foi muito útil, porque ele achatou muito bem a curva aqui na cidade, tanto é que a gente tem 50 casos confirmados e 2 óbitos apenas. E lembrar que Foz do Iguaçu é a referência da 9ª Regional de Saúde, então não é só a nossa cidade, é nós, Santa Terezinha, São Miguel, até a Medianeira, então a referência é conosco. A questão aqui que nós estamos a gente se preparou muito bem, todos têm o seu equipamento de proteção individual, isso não faltou em nenhum momento, né? A gente tem isso disponível, houve um preparo nesse sentido. Os leitos, a gente está com uma capacidade baixa de internação, então o sistema aqui da região se preparou muito bem para isso, né? O desafio agora como que nós vamos lidar daqui para frente, porque ambulatórios fechados, cirurgias eletivas fechadas, e a gente não sabe, até porque é um vírus que está em estudo, muitas coisas ainda estão em aberto, tanto é que muitos sintomas estão sendo observados e acrescentados ao longo do tempo. Mas 4 meses é pouco ainda para a gente conhecer esse vírus. O desafio nosso é como que nós vamos lidar com isso daqui para frente. Em que sentido que nós vamos dar, por exemplo, quando vai ser o momento de abrir cirurgia eletiva com segurança, a questão toda é segurança, né? Não podemos oferecer risco à população de ter uma cirurgia eletiva, uma retirada de uma vesícula, uma correção de hérnia e o paciente ser infectado pelo Covid-19. É uma situação bem complexa essa, e a gente está aprendendo junto com as ordens de classe, com o CRM, com o CFM, aguardando as orientações. Inclusive a telemedicina ela já foi criada e está em uso pelo portal do CRM para ajudar um pouco nesse sentido. A recomendação de forma geral, claro que não aos procedimentos eletivos, mas se a pessoa não se sentiu bem, principalmente agora a gente tem muito receio com crianças, né? Mas no caso de uma família, ter uma pessoa que não está se sentindo bem, que precisa recorrer a um profissional de saúde, a um médico, que indicação que o senhor dá, o que o senhor sugere num primeiro momento? Aqui na cidade nós temos os setores tanto do SUS quanto do setor privado que disponibilizaram links de acesso, né? Inclusive tem até o Covid-19 aqui de Foz, em que a pessoa baixa no seu celular, coloca os seus sintomas, se for compatível com suspeita de Covid, automaticamente ele já é notificado para a regional de saúde e ele vai ser avaliado por alguém. Então isso já está acontecendo. Se for outra doença, vai ter uma indicação correta e adequada e segura? Sim, vai ter. Inclusive, essa vacinação em massa do H1N1 que ocorreu, ela foi muito bem-vinda e ela é muito bem-quista no meio, porque você tira um vírus da jogada, que é o vírus da gripe, né? Que compartilha os sintomas, são doenças diferentes, isso precisa ficar muito claro. Uma coisa é uma gripe, outra coisa é o Covid-19, são doenças diferentes. E acho que o grande problema desse vírus é quem vai ser de evolução grave e quem não vai. Porque a maioria das pessoas, em torno de 70%, 80%, evoluem muito bem, com sintomas leves, vai ter uma dor muscular, uma dor articular, uma febre, mas vai ficar restrito a isso. O problema é que aqueles pacientes que são fatores de risco, obesidade, tabagismo, doença pulmonar, hipertensão, diabético, que do 5º ao 7º dia evoluem com falta de ar e tem uma evolução muito mais grave, que a gente está vendo isso, né? Mas isso é imprevisível. Criança pode ter de forma grave, adulto, jovem, pessoas sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma doença, sem nenhum tratamento, podem evoluir de forma grave tanto quanto. Quer dizer, as recomendações de prevenções valem para todas as pessoas, né? Não é só para quem é idoso ou tem doenças pré-existentes, né? Todos temos que levar a sério o poder danoso aí desse vírus, né? Exatamente, isso é uma medida extremamente importante, até porque a gente tem os pacientes que são contaminados e não têm sintomas, e é justamente aí que é o problema. Essa é a grande questão da testagem em massa.
porque ela quer pegar justamente os pacientes que estão com o Covid, mas não têm desenvolvimento de sintoma, porque são essas pessoas que saem do isolamento e acabam fazendo a disseminação do vírus. E esse é o grande desafio. A testagem em massa hoje serve para fazer detecção dos casos e isolamento dos casos até que você não tenha mais a disseminação do vírus. Essa é fundamentalmente a estratégia para isso. Dr. Carlos Eduardo, como cirurgião do tórax, explica pra gente como é que o novo coronavírus atinge a saúde pulmonar das pessoas. Como que se dá esse processo da doença aí em relação à questão pulmonar? O vírus ele tem predileção por contágio de mucosas, né? Olho, nariz, boca. Então, o uso da máscara ele faz uma proteção da entrada do vírus pelo aparelho respiratório superior. Uma vez que o vírus entra no setor respiratório, ele acaba desencadeando. E esse é o grande problema desse vírus, não é a infecção viral em si. O grande problema é a resposta imune do paciente, porque você acaba desencadeando um efeito que a gente chama de efeito cascata, e desencadeando uma inflamação no organismo do paciente extremamente alta. E fundamentalmente no pulmão, porque é um órgão onde você tem uma replicação viral maior pelo fato de você ter aqueles spikes, aqueles espinhos que a gente vê no desenho do vírus. Ele se acopla justamente nas células do pulmão e ali ele faz a sua replicação. Então a atividade inflamatória fica basicamente no pulmão, e é isso que causa tosse, é isso que causa falta de ar, e é isso que leva o paciente a ser entubado. A replicação que acaba fazendo dano da estrutura do pulmão e acometimento por secreções, impedindo a troca gasosa. Então a fisiopatologia, o que leva o paciente ao óbito é basicamente isso. E é aí que a gente está tentando reverter a situação, né? Ontem os Estados Unidos aprovaram o uso do Remdesivir, que é um vírus, um antiviral que foi criado para o Ebola e que pode diminuir esse tempo de replicação viral em até 4 dias, o que para nós é um tempo significativo. Pode retardar a replicação e dar tempo do organismo do hospedeiro lidar melhor com a infecção viral. E o problema justamente ocorre quando você tem uma replicação maciça em que você não consegue fazer o controle. Aqui no Brasil, há outros medicamentos que estão sendo já testados ou ainda na sua fase inicial, aí sendo colocados à prova, que podem ser alternativas promissoras aí no futuro para o tratamento da Covid-19, Dr. Carlos Eduardo? A gente tem utilizado nos pacientes graves a hidroxicloroquina, isso está já bem documentado, né? Hidroxicloroquina, azitromicina, e a anticoagulação, ela é muito importante porque ficou-se junto nessa fisiopatologia, a gente percebeu que o vírus causa microtrombos no pulmão. Mais um problema adicional, né? E também no organismo, a gente hoje já recebeu o comunicado de que pode ocorrer pequenas tromboses nos dedos dos pés desses pacientes, sendo um mecanismo também de ativação do vírus. Então a gente já sabe que esses sintomas estão aparecendo assim. Alguns pacientes procuram a gente com sintomas cutâneos, parece um quadro de dengue, e não é. Alguns pacientes evoluem com diarreia, e isso é um fator crítico em crianças, que a gente viu na Inglaterra principalmente, crianças morrendo por desidratação, por diarreia profusa provocada pelo vírus. Então assim, é uma constelação de coisas que estão vindo e que são bem diferentes, né, do que a gente está acostumado. Não é a gripe, a gente sabe, a gripe a pessoa vai ter sintoma respiratório. O Covid pode ter sintoma respiratório, sintoma vascular, sintoma renal, sintoma gastrointestinal. Então nós estamos um pouco perdidos nesse quesito. Existem outros testes aqui no Brasil, mas pelo menos mais 3 drogas que estão em estudo, mas que ainda não comprovaram eficácia. Claro que é muito cedo, né, para a gente pensar em alguma coisa. Os estudos estão em andamento, mas eu acredito que isso vai demorar um pouco mais. Os americanos estão um pouco mais na frente, até pelo número de pacientes que eles têm,
e pela evolução deles, né? Hoje é o país que mais tem casos de todo mundo e com a maior mortalidade, mas eles estão testando. A gente tem utilizado drogas de tudo que é coisa para tratar um vírus que a gente ainda não conhece muito bem. Então é uma medida de desespero, né, para esses pacientes. Esse é o grande problema. A gente volta lá na década, lá em 1900, que a gente está no mesmo patamar 100 anos depois. Nós não temos vacina, nós não temos tratamento, nós não temos nada ainda comprovado. A própria quarentena que a gente está adotando agora, nesse período histórico, nesse momento, também vem de epidemias lá de trás, né, Dr. Carlos Eduardo? A gente está se apegando a essa experiência da humanidade aí para tentar fazer frente a essa pandemia que nos pegou com tanta força aí a todos os países do mundo e toda a humanidade, né? Eu acredito que sim, porque dentro se a gente voltar na década de 20, nós vamos ver que a única forma de contenção da gripe espanhola foi a quarentena. E isso se mostrou efetivo. No H1N1, e talvez esse seja o problema atual, no H1N1 a gente não fez uma quarentena porque a gente tinha um tratamento e a vacina já estava em desenvolvimento. Então, foi mais simples de fazer a contenção, por assim dizer. Mas de repente aparece um vírus totalmente desconhecido, um vírus novo, que ninguém tem nenhuma informação adicional. Isso é típico desses coronavírus, né? Ser dessa forma. Que não são vírus naturais do ser humano, são vírus de animais silvestres. Então houve uma mutação que infectou o ser humano. E aí é interessante porque esse vírus que infecta o ser humano pode infectar animais, mas a gente não tem visto isso. Tem um ou outro caso de relato isolado, mas são coisas diferentes. E aí nós temos uma doença nova, desconhecida até então, com sintomas que estão aparecendo, sem ter uma droga que claramente nos mostre que você consiga utilizar e mude o curso da doença. E a vacina ainda é uma promessa, né? Basta lembrar que o outro retrovírus que nós temos até hoje não tem vacina, que é o HIV. Então a dificuldade de você conseguir atingir esse vírus é muito grande, mas está em estudo, né? Os chineses estão na berlinda agora porque já estão conseguindo fazer alguns testes, mas eu acredito que para esse ano ainda não tenhamos nada nesse sentido. Ainda assim, hoje a única forma que a gente tem é a quarentena, até que você consiga diminuir essa incidência de disseminação para que a população fique restrita, né? Não seja exposta ao vírus de uma forma mais aguda, por assim dizer. Legal. Dr. Carlos Eduardo, a gente agradece a sua participação aqui no Marco Zero hoje e fica aí aberto para a sua palavra final, uma palavra aí ao nosso ouvinte que está acompanhando o programa nessa manhã de sábado. Eu agradeço o convite, fico à inteira disposição. Acho que o que a gente tem que transparecer agora é uma tranquilidade, que nós aqui na nossa região estamos com um serviço estruturado, nós temos um gás, por assim dizer, bem tranquilo. A mensagem que eu queria passar é uma mensagem positiva, isso vai passar. Nós vamos sair desse momento, as coisas vão melhorar sem dúvida nenhuma, mas é importante que agora, nessa fase que nós estamos, principalmente nessas próximas 2 semanas, que nós ainda estamos na curva ascendente, que as pessoas respeitem o isolamento, que não diminuam, não desmereçam a doença, essa é a questão. Não acreditem que nós estamos assim totalmente numa zona de conforto, que nós ainda não estamos. Nós ainda não passamos o nosso perigo maior. Porque eu vejo muita gente na rua sem máscara, vejo muita gente já fazendo pequenas aglomerações, a gente tem visto isso até na mídia todos os dias. Não é o momento de fazer isso agora, é o momento, pelo menos mais 2 semanas nós precisamos manter o isolamento, que deu certo para nós, foi muito efetivo. Acho que Foz do Iguaçu não ficou no colapso porque conseguiu segurar muito bem segurado, as estratégias funcionaram aqui. Mas acho que ainda nós podemos fazer um pouquinho mais, segurar
mais 2 semanas que nós vamos passar bem. Legal, doutor Carlos Eduardo, obrigado pela participação no programa novamente, e também a gente agradece aí a sua atuação como médico à frente aí das políticas, das ações de enfrentamento à Covid-19 em Foz do Iguaçu, e com isso a gente estende também o agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate a essa pandemia. Muito obrigado, Moacir, é contigo. Exatamente, um bom dia aí para o Dr. Kaká, né, intimamente falando, as pessoas que estiveram conosco comentando justamente a respeito de tudo isso nessa manhã de sábado, né, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção para que a gente tenha, que essa fase termine logo, né, Cláudio, e que realmente todos possam estar bem, estar com saúde, estar aí trabalhando, desenvolvendo as suas atividades. Exatamente, Moacir, nosso muito obrigado ao Dr. Carlos Eduardo, né, muito esclarecedor, tirando todas as nossas dúvidas e principalmente finalizando aí com uma mensagem positiva que chega a aquecer os nossos coraçõezinhos em um momento que a gente atravessa com tanta dificuldade. Quero mandar um beijo especial então para todos os que estão participando lá na nossa live, Romildo Rocha, a Ivânia Ferronato, antes eu tinha pronunciado o sobrenome errado, Cláudio Siqueira, o Zé Rocha, a todos que estão aí em nossa audiência, o nosso muito obrigada ao Gustavo Rojas, também que está lá do outro lado da fronteira, sempre ouvindo a Rádio Clube, e também diz que é ouvinte assíduo aí do Marco Zero e tá todos os sábados grudadinho, sintonizado na rádio para saber todas as novidades do Marco Zero. Marco Zero, onde tudo começa.